E aí, gente, tudo bem? Professor Fagner aqui para mais uma aula e hoje nós vamos conhecer finalmente as figuras de linguagem. Então já pega seu caderno, prepara suas anotações aí, porque são muitas figuras que nós vamos conhecer hoje. É importante que você anote aí um pouco de cada uma para não esquecer, numa situação em que você tiver uma questão pela frente para responder, ou até mesmo para usar uma dessas figuras no seu texto e saber interpretar essas figuras quando ler algum texto por aí. Então vamos lá, gente, figuras de linguagem é a aula de hoje, começando então definindo figuras de linguagem. São recursos estilísticos usados por autores de variados gêneros para deixar os textos mais ricos e expressivos. Saber usar e reconhecer as figuras de linguagem é se revelar como um autor ou um leitor sensível diante das peculiaridades da linguagem. Para entender e utilizar as figuras de linguagem da maneira correta, é necessário entendermos sobre denotação e conotação. Denotação é quando a palavra é usada no sentido literal, ou seja, ela usa o sentido de dicionário, o sentido real mesmo, objetivo, literal. Olha o exemplo, gente. A lenha está pegando fogo. Denotativamente, eu entendo que o fogo, como fenômeno físico, está consumindo a madeira, a lenha. Agora, conotação é quando a palavra é usada no sentido figurado, com outras interpretações, gerando uma simbologia, né, uma brincadeira com a linguagem. Vejam só este exemplo, com a mesma expressão de cima, a festa pegou fogo. Pegar fogo, aqui a ideia do fogo não é literal, não quer dizer que estava pegando fogo mesmo, um incêndio, não é isso. Usando essa expressão desse mesmo modo que está aqui, quer dizer que a festa era boa, estava animada, tinha muita gente feliz, estava bombando a festa. O sentido denotativo mostra realmente o dicionário, o sentido que está lá no dicionário. E o sentido conotativo é quando eu faço uma certa brincadeira com a linguagem, eu uso expressões no sentido figurado. Então vamos seguir em frente, vamos conhecer então as figuras propriamente ditas. E a primeira delas, gente, é a comparação. É uma comparação simples entre dois elementos de sentidos próximos dentro do texto. Você é linda como uma flor. Fiquei parado feito um bobo. Quando nós utilizamos a comparação, normalmente a gente usa elementos comparativos como estes, como, feito, assim como, mas também, tal qual, tanto quanto, etc. São elementos comparativos empregados nessa figura que é simplesmente uma comparação, não tem grande segredo aqui. Agora, a metáfora, que é a próxima que nós estamos vendo aqui, já é uma substituição de um termo a partir de uma relação de semelhança entre os elementos. É uma comparação abreviada, uma comparação direta. Ou seja, a metáfora é uma comparação, só que sem usar aqueles elementos comparativos, como, feito isso, feito aquilo, tal qual, tanto quanto. Coloco diretamente essa comparação sem os elementos, vira uma metáfora. Você é uma flor. Dinheiro na mão é vendaval. Eu estou comparando diretamente, agora é metáfora. Beleza? A próxima agora, a gente, é a catacrese. É um tipo de metáfora usada em casos onde não se tem a palavra específica para explicar o significado. Refogue 2 dentes de alho. Aquela partezinha do alho, né, como se fosse um tipo de gominho do alho, não tem outra palavra para nomear aquilo. Então alguém resolveu começar a chamar aquilo de dente e ficou assim pro resto da vida. Só que dente, a palavra dente originalmente significa isso aqui, né? Então essa palavra ela é empregada de forma emprestada para outra situação. Dente de alho, a perna da cadeira, aquela peça que sustenta a cadeira, que sustenta a mesa, que sustenta os móveis, não tem um nome próprio para ela. Então usa-se também a palavra perna, o pé da cadeira, a batata da perna. E assim vai. A próxima figura é a metonímia, que acontece quando se troca um nome por outro nome devido a uma ligação entre eles. E a metonímia pode vir de diversas maneiras diferentes. Por exemplo, a gente pode fazer uma troca entre a causa e o efeito, ou vice-versa. Vivo do meu trabalho. Não, na verdade, você não vive do seu trabalho. Você vive das coisas que você compra com o dinheiro que você ganha no seu trabalho. Então é uma conexão um pouco mais longa aí, e a metonímia resolveu abreviar esse caminho. Metonímia também pode vir com o instrumento e o usuário, trocar o instrumento pelo usuário ou vice-versa. As câmeras correram para cima dele. Não, não foram as câmeras que correram para cima dele, foram os fotógrafos. Mas a gente usa as câmeras usando aí uma metonímia para dizer que ele foi abordado pelos fotógrafos. Tá tudo certo, eu apenas utilizei uma figura de linguagem, não tem problema. Também pode acontecer entre o autor e a obra. Estou lendo o Drummond. Eu não estou lendo o Drummond, estou lendo o texto que o Drummond escreveu. Estou lendo Drummond é uma metonímia. Também pode vir entre o recipiente e o conteúdo. Veja só,
só, bebi 2 xícaras de café. Você bebeu o líquido que estava dentro das xícaras e não a xícara. Pode vir entre o concreto e o abstrato. A virtude vencerá a ignorância. Na verdade, não são esses sentimentos, essas características que vão combater entre si, e sim as pessoas portadoras dessas características vão ter esse embate, né? Os virtuosos vencerão os ignorantes. Mas a metonímia, de uma forma mais bela, mais poética, diz que a virtude vai vencer a ignorância. Também essa troca da metonímia pode vir pela parte e o todo. Vejam só, pedi a sua mão em casamento. Na verdade, ele não pediu só a mão, a parte. Ele pediu a pessoa inteira. Uma expressão meio estranha aí, mas muita gente usa ainda hoje quando se fala de pedidos de casamento. O material e o objeto, ele tem os dedos cheios de ouro, os dedos cheios de anéis de ouro. Marca e produto, preciso passar um gilete na barba, que é o meu caso aqui, né? Muita gente se habituou a usar a palavra gilete para falar da lâmina de barbear, só que gilete, na verdade, é uma marca. Mesma coisa acontece com outras marcas aí, por exemplo, Bombril é uma marca, o nome do produto é lã de aço ou esponja de aço. Acontece também com Nescau, que é uma marca, o nome do produto é chocolate em pó, etc. Gente, agora a próxima figura então que nós vamos conhecer é a sinestesia, que é o uso de palavras que transmitem sensações diferentes. São construções linguísticas que exploram os nossos 5 sentidos, o olfato, a visão, a audição, o paladar e o tato. Era um abraço doce com palavras amargas. Estou explorando aqui o paladar. A visão fria do horizonte tomava conta de todos. Visão, ao mesmo tempo fala do frio, né, do tato também. Próxima figura de linguagem é a antítese, gente, que é o uso de palavras ou expressões opostas, diretamente opostas dentro da frase. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Temos aí os versos da grande poetisa Cecília Meirelles, que usa alegre e triste, 2 oposições simples e diretas dentro da mesma frase. Uma outra figura também que gera oposição é o paradoxo, só que agora tem uma diferença em relação à antítese. O paradoxo é o uso de palavras ou expressões complexas. Vejam só, a antítese é uma oposição mais simples, mais direta, mais superficial. 2 palavrinhas geram antítese. Agora, o paradoxo, nós temos ideias mais complexas que se opõem, né? Mas, colocadas dessa forma, elas reforçam a expressão e o sentido proposto pelo autor. O amor é um fogo que arde sem se ver. Vejam só que nós temos uma oposição aqui pesada nesse verso. Como é que pode ser fogo arder, mas não pode ser visto? Como que acontece isso? É uma oposição, é um entrave linguístico, mas que fica bonito, dependendo do propósito do autor, do poeta no caso. Seguindo aqui então, a próxima figura é o eufemismo, uma suavização de algo que é desagradável ou chocante também. Falar alguma coisa que é bem pesada, é drástica, mas você vai falar de um jeitinho mais leve, mais tranquilo, para não chocar quem vai ouvir ou quem vai ler o texto também. Seu cachorrinho foi morar na casinha do céu. É um eufemismo para dizer que o cachorrinho morreu. Próxima figura, gradação, gente, é uma sequenciação de fatos e ações que intensificam uma mesma ideia. O trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se. Temos aqui uma sequenciação gradativa que dá a ideia de crescimento. O trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se. E a gradação ela pode ser tanto crescendo quanto também decrescendo, tá, gente? Então ela tem essas 2 direções. Pode ser algo que vai aumentando ou também diminuindo. Lembra disso. Próxima figura, gente, é a hipérbole. Exagero, o aumento, uma intensificação de uma ideia para reforçar algo que você quer realmente dizer internamente. Por exemplo, eu estava morrendo de sede. Não, na verdade eu estava com muita sede, não estava morrendo de sede. Eu exagerei aqui usando o verbo morrer. É uma hipérbole. Então bebi 1000 litros de água. Ninguém consegue beber esse tanto de água, né? É uma expressão usada aqui para exagerar o sentimento que estava contido ali no autor. Próxima figura, gente, é a prosopopeia, ou também conhecida como personificação. Ela acontece quando se emprestam uma ação ou um sentimento humano, normalmente de seres animados, né, seres vivos, a seres inanimados ou seres imaginários. Por exemplo, a rua dorme silenciosa. A
ação de dormir só é possível de ser praticada por seres vivos, seres animados. No entanto, aqui eu coloquei a ação de dormir atribuída a uma rua, que não é um ser animado. Uma rua não é um ser vivo. Isso pode acontecer com objetos, seres imaginários, personagens, etc. A próxima figura, gente, é a ironia, que é quando se afirma o contrário do que se realmente quer dizer. É mais aplicada em tons de zombaria, né? Tirar um sarro, etc. Parabéns pelo 0 que você tirou na prova. Quando a pessoa fala isso, na verdade ela está querendo zombar, tirar um sarro da pessoa porque tirou 0. Agora vamos para uma outra categoria de figuras, né? As figuras de sintaxe. Vão trabalhar ali agora na estrutura da frase, né? Na organização frasal, modificando ali as relações entre os elementos. Por exemplo, a elipse, que é uma figura usada quando a gente oculta, esconde uma palavrinha, um termo, que é facilmente identificável. Eu não preciso escrever aquele termo, aquela palavrinha, porque eu já subentendo que ela está ali. É fácil de identificar que ele está sendo dito, mesmo sem precisar escrever, ou falar no caso. Olha só esse exemplo. Troquei de celular, não aguentava mais. Nós temos aqui a elipse do pronome eu. Eu troquei de celular, eu não aguentava mais. Ninguém precisa escrever esse pronome 2 vezes, basta colocar ali o verbo na primeira pessoa do singular, que eu já entendo que sou eu. Também nós temos aqui, gente, uma outra figura de sintaxe que é a zeugma. Ela se parece muito com a elipse, só que tem uma diferença. A zeugma é quando se oculta um termo também, porque ele já foi mencionado na frase, então não preciso mais repetir várias vezes reafirmando esse termo. Por uma questão de lógica, eu já vou saber que eu estou me referindo a esse termo que eu escondi. Por exemplo, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro. Eu só escrevi o verbo ser, né, nessa forma aqui, era, uma vez, e as outras eu subentendo. O meu pai era paulista, meu avô era pernambucano, meu bisavô era mineiro. Próxima figura de sintaxe é o pleonasmo. Atenção, esse pleonasmo aqui não é aquele pleonasmo do mal, o vicioso, né? Esse aqui é do bem. Ele é usado de propósito para reforçar uma ideia, uma ênfase do que você realmente quer dizer. Olha só, viva uma vida leve. Quem vive, claro que vive uma vida, é um pleonasmo. Só que nesse sentido aqui, está sendo aplicado corretamente, de propósito, para embelezar a frase. Coma boa comida, durma bons sonos. Esse é o pleonasmo do bem, né? Ele é usado para enfatizar. E aqui, gente, nós temos o assíndeto, que é quando a gente elimina os conectivos entre os elementos. Nós não temos as conexões e, nem, como, etc. Cheguei, jantei, deitei, dormi, sonhei. Eu não uso elemento nenhum para conectar, apenas as vírgulas ou ponto e vírgula. Agora, quando eu uso, repito esses elementos de propósito, né, para dar também um efeito legal na frase, essa repetição proposital desses elementos conectivos também é interessante. Nós vamos chamar de polissíndeto, que é a repetição intencional dos conectivos. Cheguei, e jantei, e deitei, e dormi, e sonhei. Isso é muito usado na poesia, na música, depende do autor e do estilo que ele quer dar ao texto. Também existem, gente, os hipérbatos. O hipérbato é quando a gente desloca partes da frase e coloca numa posição diferente, só para dar um choque, né, de interpretação, para provocar uma leitura indireta da frase, né, uma ordem invertida ou indireta, totalmente deslocada. Olha aí, ouviram do Ipiranga as margens plastas. Esse é o primeiro verso do nosso hino nacional e ele tem um hipérbato. Os termos estão em uma ordem diferente para dar um choque de leitura e dar um estilo diferente ao verso. Se a gente fosse colocar numa ordem mais direta, né, para ficar bem mais claro e bem mais popular, ficaria assim: as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Ou seja, está invertido aqui os termos, né? Isso acontece muito nos hinos, é normal. Em poemas e canções mais clássicas também. Depois a gente pode fazer uma aula inteira só analisando o hino nacional. Se você gostou da ideia, comenta aí embaixo. Vamos fazer uma aula só analisando o hino nacional. Diz aí o que você acha. Próxima figura, gente, é a anáfora, que é quando a gente repete o mesmo termo sempre no começo das orações, sempre no começo do verso, a mesma palavra. Temos aqui uma estrofe da música do Chico César. Quando não tinha nada
nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Vamos agora para as figuras sonoras, gente. Temos aí a aliteração, que é a repetição de fonemas consonantais. Quando é feito de propósito, você tem aí uma figura de linguagem. Quando você faz sem querer, aí você já tem um problema, cuidado. Teu afeto me afetou é fato, agora faça-me o favor. Uma canção do Teatro Mágico, vale a pena você conhecer. Também existe a assonância, que é a repetição de fonemas agora vocálicos. Por exemplo, quando a manhã madrugava, calma, alta, clara, Clara morria de amor. Canção aí interpretada por Caetano Veloso. Próxima figura sonora é a paronomásia, que é quando a gente usa propositalmente, né, de propósito, as palavras com sons parecidos para gerar uma brincadeira ali no verso. São palavras muito semelhantes, ou seja, são palavras parônimas, que você já teve essa aula aqui de parônimos, que eu uso de propósito para fazer uma brincadeira, né, entre as palavras ali, um trocadilho no meu texto, nos meus versos, na minha poesia, na minha música. Quem vê um fruto não vê furto, versos do grande poeta Mário Quintana. Onomatopeia, que você já deve conhecer, já deve ter visto muito por aí, é o uso de uma palavra ou várias palavras que imitam os ruídos e os sons naturais dos seres que elas representam. E a onomatopeia é uma das responsáveis por fazer surgir novas palavras aí, vindas do som que as coisas produzem. Por exemplo, chocalhos tilintariam pelos arredores, ou vrum vrum dos carros não me deixa pensar. Era miau 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 pra todo lado. Muito bem, gente, então agora vamos fazer um exercíciozinho? Vamos, beleza, tá aí na tela para vocês, é um exercício do vestibular da Universidade Federal de São Carlos. Eu vou ler com vocês e depois vou dar um tempinho para vocês pensarem. Para responder essa questão, leia os versos. E rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Versos do grande poeta sonetista Vinícius de Moraes, um dos sonetos mais famosos dele, soneto de fidelidade. Mudaram as estações, nada mudou. Você deve conhecer essa canção. É notória a oposição de ideias nos versos, o que significa que neles se encontra como principal figura de linguagem a... Agora é com você. E aí, escolheu? Vamos então revelar o gabarito. Claro que quando a gente vê no verso de cima do Vinícius de Moraes, riso e pranto, nós temos aqui uma inversão, né? Uma oposição entre riso e pranto, que é choro. Duas palavrinhas se opondo. Mudaram as estações, nada mudou. Uma oposição simples aqui também, né, gente? Mudar e não mudar. Então, se você escolheu aí a letra B, antítese, você acertou. Parabéns! Muito bem, gente. Então, hoje nós falamos das figuras de linguagem, né? Pelo menos a grande parte delas, a grande maioria. Então, se você entendeu tudo direitinho, clica aí no gostei. Se ficou com alguma dúvida, é só escrever nos comentários aí que eu respondo. Aproveita e se inscreve no canal também para não perder as próximas aulas, os próximos conteúdos. E aqui na tela estão 2 vídeos que podem te ajudar bastante aí na sua rotina de estudante. A gente se vê na próxima, então. Até lá!